Bagé, mas também no Rio Grande do Sul. A atuação dele constantemente de mediador e conciliador, não só com essa questão local, mas também no Estado. E a questão do clientelismo, né? Nós temos ali, por exemplo, o Código Bittencourt, que foi um famoso na cidade aqui, tem uma carta dele se colocando, por exemplo, sob a proteção de João Tavares. Quando você coloca sob a proteção de alguém, tu está resolvendo. Então, era o cliente político dele. Então, existiu também clientelismo. Nós destacamos também a idade avançada dele. Ele teve problemas de saúde, ele tem a questão que ele comandou toda essa dissidência, ele a todo tempo ele ia para o Uruguai, as correspondências falam, ele ia lá, se tratava de saúde, melhorava, voltava, ele estava sempre trocando informações com os líderes, falando com o Silveira Martins, falando com o Saldanha da Gama. As divergências entre os chefes federalistas era constante, as correspondências mostram isso. A intransigência dele com os crimes, como eu havia falado, né, vai da própria visão do Joca tem de revolução. Enquanto o Gaspar Silveira Martins se refere a exército revolucionário, o Joca vai se referir a exército libertador. Porque eles queriam libertar, o Joca queria, dentro do seu discurso, libertar o Rio Grande do Sul dessa tirania dele, porque o próprio irmão dele estava preso. E ele tentava a cada instante, a Batalha do Rio Negro após, qual foi a iniciativa dele? Tentar trocar o irmão dele, Facundo, pelo General Isidoro e por outras lideranças. E eles não aceitam. Então, há uma. Esses temas estão muito ligados. O pessoal e o político, a política como extensão, né, a família e a política assim, explindo, né, isso era muito comum nesse período. Nós temos também a capacidade de liderança dele, que as correspondências expressam a todo instante. Eu coloquei umas 4, 5 ou um pouco mais correspondências falando de diversos chefes, o papel de conciliador, de mediador que ele tinha entre os líderes. Tanto que na pacificação, com quem que eles vão tratar a pacificação? Com nenhum outro chefe. Eles vão falar direto com o Joca. E o general Galvão fala: vós que sois o verdadeiro chefe e líder da revolução. Eles não vão falar com o Gaspar, eles não vão falar com o Cabeda ou com outros líderes, eles vão falar com o Joca. E ele compra briga, inclusive, com o Gaspar por pacificar, porque eles não queriam pacificação. O Joca, ele deu, vamos dizer assim, um peitaço, foi contra alguns dos companheiros, inclusive, e decretou, a partir dali, que iam se iniciar as tratativas de pacificação. As perseguições tentativas de assassinato, tem uma passagem muito interessante em que ele é tentado, que foi uma tentativa de envenenamento dele com estricnina, e aí tem toda aquela correspondência deles falando: olha, general, cuidado, nós obtivemos informes que vai o cara tentar te assassinar, e tempos depois aparece um cara contando uma história da carochinha, e eles pegam do cara lá um vidrinho de estricnina que caiu no bolso da roupa escondido, prendem o cara, e quando foram matar, o Joca disse: não, deixa ele vivo. Demonstra, né? Prefiro ele vivo aqui do que ou matam ele e mandam outro. Deixa ele achar que ele está tentando me matar ainda, que ainda, né, fico vivo. Então ele tinha uma astúcia que, mesmo com a idade, é a experiência do indivíduo. Ele lutou na guerra de 1851 contra o Livre Roças também. Ele lutou nessa guerra. Eu havia esquecido de citar. Então ele lutou na Farroupilha, na guerra de 1851 contra o Livre Roças. Ele lutou na Guerra do Paraguai e lutou aqui. Fora a questão de toda a Guarda Nacional. Ele tinha uma experiência militar. E nós acreditamos que tenha sido isso um dos papéis fundamentais de ter sido escolhido como comandante em chefe do Exército Libertador. E o próprio Saldanha da Gama reconhecia isso e pedir para ele carta de acessório, né, que dê ajuda para ele para negociar, um marinheiro negociando com caudilhos aqui, né? Que o Saldanha não deixava de ser um caudilho também. Não dá bola muito para ele pegar, cara, que teve na Guerra do Paraguai. Foi um momento de crime de guerra, mas aconteceu. Com certeza. A guerra é a negação da política. Não, é a continuação da política por outros meios. Há historiadores. Eu prefiro essa vertente do que a negação da política, porque a guerra também é política. A guerra. Nós temos também a questão das subjetividades do Joca, estão presentes nas correspondências. O Estado-Maior dele nós identificamos como diversos filhos dele são colocados no Estado-Maior para proteger. Ele havia perdido um filho durante o cerco de Uruguaiana na Guerra do Paraguai.
acredito que ele já tenha uma preocupação maior em não perder outro filho. Ele vai colocar o filho dele, o Pedro da Silva Tavares, que é o que organiza depois do diário, num estado maior dele. Essa relação entre público e privado, que vai também o empenho dos meios pessoais para manter a revolução, a amplitude das suas redes de relações numa região. Nós compreendemos então que ultrapassava os limites políticos. Essa região ela ia para o Uruguai e para a Argentina ia para uma região muito maior. Aqui nós temos então o que nós identificamos nessa região mais ao norte de Bagé, uma região onde havia as propriedades da família, e aqui nessa região próxima à fronteira também existiam propriedades da família. Aqui as propriedades urbanas dele, em Bagé ele tinha 2 casas, um terreno, ações de títulos ele tinha 5 e móveis outros ele tinha 10. Então nós tiramos isso aqui lá da questão do arquivo público do Rio Grande do Sul. Eu não coloquei aqui, mas tem esse ilustrador que trabalha com ele, recebeu uma grande herança do pai dele. Quando o Barão de Cerro Alegre falece, ele deixa uma grande herança para os seus filhos. Um campo e mais uma grande herança para os seus filhos. E essa herança não aparece no inventário dele. Eles provavelmente, os bens dele na Revolução provavelmente eram uns e no final da Revolução eles foram outros. E no último capítulo, que é o capítulo 4, nós trabalhamos com a questão do Coronel do Império, o caudilho e a fronteira da ação do Joaquim Tavares, na organização desse exército, na logística do exército libertador. Por que a logística? Porque as correspondências estão todo o tempo falando. Vai vir uma carroça de Montevidéu trazendo tal equipamento, percorrendo tal, indo para a estância do fulano, em tranqueiras, de tranqueiras para Corrales, de Corrales indo pelo São Luís, passando para. E eu consegui mapear toda essa questão. Ou está atravessando o Pamoroti, um carregamento de complaints, que eram as espingardas, os fuzis que usavam. Então tudo isso está sendo tratado. Então nós tivemos que compreender. Como compreender como é que eles resistiram a esses anos de revolução? Se eles não tinham apoio de armas internas, não podiam comprar armas aqui, não podiam comprar nem ponchos aqui, e eles padeciam desse problema de fardamento, inclusive, eles contavam com esse apoio do Uruguai. E quando o Uruguai vai endurecer o jogo com eles, eles passam para a Argentina. E aí nós conseguimos identificar o trajeto que eles faziam, e eram dois trajetos. Primeiro, eram trajetos de contrabandos, e há uma historiadora que trabalha com esses mesmos caminhos que eles fizeram no período anterior. Era exatamente o mesmo caminho usado pelos contrabandistas. A professora Mariana Thompson Flores, ela vai trabalhar com os crimes de fronteira, e ela vai trabalhar todas as rotas utilizadas, e essas rotas coincidem com as rotas utilizadas. E uma outra coisa é a questão das estradas de ferro. Os federalistas usavam muitos dos caminhos utilizados pela estrada de ferro. Depois eles passam aí pelo outro lado, pelo lado da Argentina, quando essa tarefa vai ser feita. Bom, o caudilismo. O caudilismo no Uruguai e na Argentina tem uma visão pejorativa. Por quê? Porque a partir da independência da Argentina, tem uma questão lá dos federalistas, centralistas, no governo de Juan Manuel de Rosas, tu tem a questão da geração de 1837, que foi uma geração de intelectuais e políticos que vai se contrapor ao Rosas, e eles vão criar ali uma versão pejorativa do caudilismo. O caudilho é aquele cara que se contrapõe ao progresso, é o cara bárbaro, é o cara que comete crimes. E no Uruguai também tem essa questão nesse período. Só que isso depois vai ser revisionado. Diversos historiadores da historiografia argentina hoje revisionaram e compreendem os caudilhos como parte do processo de formação dos Estados nacionais, como a disputa entre localidade e centralidade, entre federalismo e unitarismo. Eles eram muitas vezes relações próximas com os políticos centrais. Então, de toda essa questão, o caudilho ele é visto como alguém que tem um grande mediador, tem uma grande rede de relações. Ele tem uma grande capacidade de negociar, ele é um grande negociador. Então, se modificou essa questão do caudilho como alguém que tinha possibilidade de trabalhar, que participou do processo de formação desses Estados nacionais, e não alguém que lutou contra. Ele fez parte do processo, entre unitários e federais, entre centralização e descentralização, tudo isso fez parte. No Rio Grande do Sul, embora alguns digam, no Rio Grande do Sul não teve caudilhos nem coronéis. Bom, é
possível provar que sim. E o livro do Joca Tavares fala que existiu, né, o cautivismo no Rio Grande do Sul. Por que eu trabalhei com a questão do coronel do Império? Existe uma historiadora no Rio Grande do Sul, tem uma historiadora que se chama Noiva Otero Félix, e ela vai usar ela vai dar esse conceito. Ela vai dizer que durante muito tempo existia a expansão das fronteiras para cá, as pessoas lutavam, né, elas lutavam contra o Império, recebiam terras, se acidentalizavam, suas famílias, e aqueles chefes que eram militares acabavam se tornando políticos, mas eles não perdiam a sua capacidade de luta. Esses chefes depois vão adquirir prestígio, poder, e eles vão receber do Império. O Império era muito grande, não tinha dinheiro nem condições de estar presente em todos os pontos do seu território, e ele vai delegar a essas elites locais poder do Estado. Eles são o Estado das localidades. Então, nessas localidades, esses caras vão ser coronéis do Império. O que dava a esses coronéis do Império? O seguinte: eu estou na fronteira, o imperador está lá no Rio de Janeiro. Eu tenho os meus projetos pessoais de poder, ele tem os deles. Né? Ele negociava com o imperador. Olha, imperador, eles negociavam, por exemplo, a primeira estrada de ferro que tem aqui no Rio Grande do Sul foi Bagé Rio Grande. Isso não foi à toa. Era o poder econômico que tinha esses chefes políticos. Então eles colocavam: nós defendemos a fronteira, mas tu vai fazer vista grossa com o contrabando que existe. Ou nós queremos isenção de impostos sobre as terras e sobre as importações. Nós queremos privilégios alfandegários. Isso se chamava o Pacto Imperial. O Pacto Imperial, ele vai durar até a Revolução Federalista. A Revolução Federalista vai marcar a cisão desse Pacto Imperial. A partir daí, o Júlio de Castilhos vai romper com isso. Isso vai ser também um dos motivos que vai levar ao levante de toda esse grupo social que havia perdido seus privilégios políticos, econômicos, alijados do poder, que vão se voltar contra, né, o Júlio de Castilhos, que vai fazer o próprio pacto imperial dele. Ele vai cooptar, quando ele não pode cooptar, ele vai tentar destruir e remover dessas localidades esses chefes políticos. Dentro dessas peculiaridades da atuação do Joca, o estancieiro, chefe político militar, né, e política, e eles são tratados por um historiador chamado Cesare Baselli como os senhores da guerra. Eles são os senhores da política e da guerra, porque o imperador sabia que esse grupo tinha poder, ele sabia que precisava negociar, que tinha que haver uma relação de trocas, como a própria política exige, e que eles eram os senhores deles, eles tinham projetos aqui. A Revolução Farroupilha era uma revolução em 35, o imperador não queria uma outra revolução. Então tem toda uma questão que está presente aqui, que eram os senhores da fronteira e da guerra. E numa correspondência, o Joca Tavares fala: nós, os federalistas, estamos senhores da linha da fronteira. Eles se colocam, então, como senhores da fronteira. Eles tinham projetos, eles tinham alianças, eles tinham poder econômico, e eles representavam o Estado nessa política. Então eles eram coronéis do Império e eram caudilhos. O contexto presente em tudo isso está a consolidação dos Estados nacionais. A partir da década de 80, no Uruguai e na Argentina, está se fortalecendo os Estados nacionais. Os caudilhos estão começando a ser ou cooptados ou vencidos por esses Estados nacionais fortes, pelo governo de Montevidéu, pelo governo de Buenos Aires. E a Revolução Federalista vai mostrar no Brasil a consolidação desse Estado aqui, onde essas elites que se contrapõem a um projeto centralista são vencidas, ou cooptadas, porque existiam caudilhos também do lado dos castilistas. Quem são os caudilhos, então? Aqui estão todas as características que nós elencamos, que foi possível identificar desde a historiografia argentina, da historiografia uruguaia, e o que nós identificamos, todos esses elementos na atuação política do Joca Tavares. Ou seja, sim, existia caudilhismo aqui, sim, o Joca Tavares era um caudilho, mas não naquela concepção pejorativa daquela versão já ultrapassada, né, da geração de 1977 na Argentina. E aqui, o principal fator que esses caudilhos tinham o seu filão de atuação era a impossibilidade desse incipiente Estado prescindir dessas lideranças para manter seus limites, para manter, né, a burocracia estatal, que nesse momento era muito fraca, para a própria manutenção do Império. O penúltimo subitem diz questão à fronteira. O Joca Tavares era um fronteiriço. Bom, o
que nós podemos tirar disso, dessa questão? Nós trabalhamos com dois conceitos de fronteira. Primeiro, o conceito de fronteira manejada, que é o seguinte: o sujeito, ele é um transfronteiriço, ele sabe que existe uma linha divisória, mas ele se utiliza dessa linha divisória de acordo com seus interesses. Por exemplo, existia uma revolução do lado do Brasil, eu passo do lado do Uruguai porque eu sei que os caras não podem me seguir. O Joaquim Tavares fazia isso. Quando tinha uma revolução do lado do Uruguai, eles cruzavam a fronteira do lado de cá para se proteger com os federalistas, com as suas alianças políticas aqui, porque eles utilizavam a fronteira manejada de acordo com seus interesses no momento. Quem trabalha com essa questão é a professora Mariana Thompson Flores, que é a mesma que trabalhou com a questão dos períodos de fronteiras, é uma categoria desenvolvida por ela de análise de fronteira, e ela vai dizer o seguinte, que o próprio gado, quando as taxas estavam favoráveis, eles transferiam o gado para um lado, quando estava do outro, transferiam para o outro. Então, a fronteira era manejada de acordo com os interesses. E a influência, e aí entra exatamente a influência meta-histórica. O espaço influi na ação dos indivíduos diretamente. O espaço tem uma interação total, principalmente pela utilização do meio da guerra gaúcha, pelo modo de produção econômica, pela a parte cultural, a parte social, que era muito. Tem historiadores que dizem que essa fronteira aqui do norte do Uruguai para cima era tomada de brasileiros e que tu não sabia na fronteira onde começava a outra. Exatamente, até hoje os hábitos são muito parecidos. Culturalmente é uma região que se abraça e divide hábitos culturais, digamos assim, similares. E foi bom o senhor trazer essa questão, porque nós trabalhamos com um conceito que as fronteiras não são mais concebidas como linhas que dividem, e sim espaços de interação, trocas. Então a fronteira, ela é sim reconhecida muitas vezes pelos indivíduos. Nós sabemos que aqui no Brasil, quando está imposto na cara, a gente muita coisa vai comprar lá no Uruguai, nas shops. Na época não tinha, vinha do Porto de Montevideo, vinha do Porto de Buenos Aires. Então essas questões eram conhecidas e utilizadas por eles também naquele tempo. E a fronteira, então, as fronteiras dos limites políticos, nós passamos para o segundo conceito, que é a fronteira indivíduo. O indivíduo sabe que existe aquele limite, mas aquilo não vale para ele. Nós aqui entendamos, Bagé, Ceguá, é o nosso território isso aqui. Ele sabe, aquilo que olha de fora, sabe que do outro lado é outro país. Mas para nós está ali, tu vai, tu convive, quem é dessa região, eles inclusive falam aquele portunhol, aquela coisa, é um híbrido cultural, tem aquela mistura dos dois. Então ele vai ter, nessa questão aqui, nós acreditamos que as fronteiras são delimitadas por uma região. Por exemplo, as fronteiras do indivíduo, ela é feita, e essa categoria foi desenvolvida por um colega meu, que trabalha também com essa questão da fronteira, que é o Paulo Domic, e ele vai falar que as fronteiras são feitas a partir das redes de relações. As minhas relações, eu tenho um amigo lá em Porto Alegre, eu tenho um amigo lá em Dom Pedrito, um amigo lá em Montevidéu, um amigo lá no Paraná. A minha região territorializada por mim, que é diferente do espaço geográfico, o espaço geográfico existe desde sempre, mas o território que o indivíduo atua é territorializado por ele, é feito, construído pela sua atuação política, social, econômica. E essa região que nós estamos inseridos é uma região platina, uma região cultural que ultrapassa. Ela pega a Bacia do Prata, ela vem do Paraguai, Paraná, Mato Grosso, vem descendo. Ela é uma região muito grande. O Rio Grande do Sul faz parte de uma região muito maior, que é uma região latina. Dentro desse espaço de experiência, então, nós temos a herança material. O que é herança material? É toda aquela questão das redes de relações, o prestígio que o pai dele tinha e que ele vai herdar também, esse conhecimento da fronteira, que ele é iniciado desde jovem, lutando nessas revoluções, essa questão que na época não tinha caminhão para trazer gado, eles tinham que tocar o gado. Então eles conheciam as quebradas, eles conheciam os rios, eles conheciam os pontos geográficos, eles andavam de noite nos campos e sabiam onde estavam indo. Hoje em dia tu larga, você perdeu. A gente se perde hoje. A questão das vezes pessoal é a questão da territorialização. Então, através dessas redes de relações do indivíduo, tu vai conformar uma região muito que ultrapassa as fronteiras políticas. Então, por isso que nós dizemos que a atuação do território que ele vai atuar, nós vamos mostrar, ela ultrapassa os limites políticos nacionais. Para a organização, e esse é o último item,
Libertador, nós trabalhamos com algumas. Alguém sabe aqui me citar, por exemplo, alguns líderes federalistas aqui da localidade, aqui, da metade sul do estado? Eles têm alguns. Outros líderes. Isso aí não está na bastante 23. Mas tem uma quantidade de chefes. E como é que eles diziam que eram essas lideranças? Como é que essas lideranças, né, elas atuavam? Era muito ligado à questão dos correligionários políticos. Tem uma denúncia no livro do Coronel Carlos Sampaio, quer dizer, lá na graduação nós que me elucidou essa questão. Quando eles se falavam, agente do fulano, agente do ciclano, agente do Capeta, agente do Zeca, agente do Estácio, do Zambuja, agente do Coronel Portinho, sabe? Quando eles falavam isso, eram ou aqueles que estavam sob relações com o quadrículo, clientelismo, tinham alguma dependência dele, ou estavam sob o seu guarda-chuva, vamos dizer assim, do poder desse indivíduo, do clientelismo, das trocas. Eles tinham, né, a questão também do carisma, era uma questão. Nesse período também nós tivemos uma questão que engrossou as fileiras dos dois lados, uma crise social muito grande causada pela crise econômica que afetou metade do Uruguai inteiro e o Rio Grande do Sul, né? A modernização, a imposição da produção da técnica da agropastoril, a questão da imposição da lei da ordem no interior do Uruguai, o cercamento dos campos, toda essa questão foi dificultando. Houve uma grande crise econômica no Brasil, uma grande crise econômica, né, que vai acabar gerando fome. Há relatos de populações que passam fome no Uruguai e aqui no Brasil. Então, tu ir daí para uma revolução, tu não tem nada a perder. Então, essa gente foi acabando engrossando as fileiras desses dois lados, né, da revolução. E outros eram os correligionários políticos. Tu era do meu partido, tu formava um batalhão de correligionários e ia lutar. Então, muitos dos dois lados tinham esses elementos ligados à questão da política. Não, Gustavo, exatamente sobre isso. Existia então uma alternância de ideais dentro da própria Revolução. O que eles queriam, na realidade, era combater o jugo de castigo a nível local, estadual, mas também se opunham à federação como um todo e queriam o apoio do Uruguai. Seria que um resquício também da Guerra do Paraguai, da Guerra do Paraguai, não, da Guerra Farroupilha, seria também isso a bancarrota da própria Revolução, a falta de um ideal bem preciso? Parece que não há um ideal bem claro, quer dizer, existe antagonismos a serem vencidos, né? A Revolução vai evoluir nesse sentido, mas parece que se perdeu o foco principal, ou seja, afinal de contas, o que o movimento queria no final? E aí vão se sentir sitiados, como foram sitiados pelo Exército, que a força brasileira toda apoiou os juros de castigos para vencer a Revolução. E aí recuaram nesses ideais. Né? Então, não sei se eu fui bem claro na minha o que na realidade se propunha desde o princípio? Qual era o ideal principal? Era separar o Rio Grande do Sul? Era se associar com o Uruguai? Era tirar os juros de castigos do poder, que era uma coisa difícil, porque o Rio apoiava os juros de castigos. Quer dizer, qual era o ideal mesmo da Revolução? O que eles, depois de tudo isso, eles chegaram em qual patamar, na tua opinião? Sim. Olha, posso te afirmar que eles não começaram a Revolução com a ideia de separatismo. A questão da Revolução não começou por uma questão de separatismo. Note que de 1835 a 45 até 1893 é um período histórico que foi minutos atrás. 1893 em termos históricos é ontem. É ontem. Olha quanto tempo nós temos, né, de história escrita e não escrita. Né? Então, é ontem. Então, esse ideal de separatismo, notem que os federalistas, isso daí há que se pensar o seguinte, eu vou ter que falar um pouco da Revolução Farroupilha. Os farroupilhas, dentro da sua ala, nem todos queriam separação. Eles queriam uma confederação. O que é aquela lista vermelha da bandeira do Rio Grande do Sul? Alguém sabe? Tem uma lista vermelha da bandeira do Rio Grande do Sul. Alguém sabe dizer por que aquela lista vermelha? Olha, nós gaúchos, cientes do nosso patriotismo, a gente desconhece esse fator fundamental.
Também está no cerne da coisa, sim, mas tem uma questão que é ideológica que eu acredito, na minha opinião, que estava em discussão, que veio a ser discussão aqui, que é o vermelho e a cor do federalismo. Rosas, quando assume na Argentina, a cor do exército de Rosas era vermelha. A cor da bandeira do Uruguai lá, quando ele tinha nas bandeiras deles, qual é a bandeira? A bandeira lá no Uruguai tem 3 bandeiras. Uma delas tem uma lista vermelha. Por que ela é uma bandeira? É como se fosse uma bandeira da Argentina cruzada por uma lista vermelha. A bandeira do Rio Grande do Sul é azul, verde e amarelo com uma lista vermelha também. Os federalistas usavam divisas vermelhas, blancas, depois passaram a usar aura e verde. Então, eles tinham um conceito de federação. Eles queriam formar uma confederação ou uma federação, algum desses dois eles queriam fazer com o Uruguai e a Argentina, com algumas províncias, entende? Isso era muito mais forte do que a própria ideia de separação em si. Eles se separaram, mas eles tiveram um apoio muito forte das províncias do interior, tanto que tem assuntos que falam que o próprio Bento Gonçalves desconfiava do Rosas. Ele pediu ajuda e depois eles desconfiavam. Tem toda essa questão. E os federalistas, quando iniciam a Revolução, eles tinham toda essa questão que as cartas no final da Revolução vão cogitar, vão trazer à tona, vão se separar. E o Saldanha da Gama vai dizer: peraí, o objetivo da Revolução não é esse. O senhor tocou exatamente numa crítica feita pelo Germano Haslocker, que escreveu, foi um político no Rio Grande do Sul no século XIX. O senhor não leu esse livro? Não. O senhor trouxe a crítica dele aos federalistas e por que ele vai se exilar na Argentina. Os federalistas acabaram se desvirtuando em diversos objetivos pessoais. E a dificuldade deles em manter uma coesão era muito grande para o objetivo da Revolução. Então, o Gaspar tinha um ideal de separação e o Joca não tinha. Tanto que ele vai lá, assina a paz e deu. E compra. O Silveira Martins veio e fala assim: pô, vai lá e faz isso por cima de mim. Né? Aconteceu. Ele fez, matou no peito e assinou a paz. Foi contrariado porque o Gaspar aceitou a pacificação. E essa questão dos líderes, né, eles tinham essas diversidades de interesse, mas uma era central: combater Júlio de Castilhos e a sua Constituição. O Floriano podia até ficar para depois, mas o Júlio de Castilhos tinha que cair. Tanto que o Júlio não inicia a Revolução, não inicia lá no início do governo Castilhos fiel a ele. Ele vai depois tomar o lado do Castilhos, vai romper e aí começar a Revolução. Mas o objetivo principal que unia eles, o gancho disso era, esse saco de gatos de interesses, né, era o combate ao castilhismo. Respondido? Sim. Então, a diversidade dessas lideranças, isso também dificultava o próprio objetivo da Revolução. Eles não eram, né, não tinham. E o que o Júlio de Castilhos tinha à frente era, diziam que o PRR marchava coeso como um bloco, como um regimento de Frederico, como um regimento prussiano. Porque isso na República depois velha, no século XX, rendeu uma posição de destaque no Rio Grande do Sul. O PRR unificava, e ainda quem fosse contra, a sua elite política. Eles não tinham divergência. E o Rio Grande do Sul vai assumir o terceiro lugar de destaque na política depois, no século XX, em função dessa política do PRR. Eles tinham um pensamento coeso e faziam todos, Júlio Castilhos, por todos os defeitos, mas ele era um cara que tinha uma articulação política incrível. Ele era um articulador político e um cara que conseguia trazer todo mundo na linha, e ele tinha um objetivo, era o positivismo, era aquilo que eles queriam fazer, e eles acabaram conseguindo, e o próprio Borges de Medeiros consegue isso depois. Tá? Então, ao contrário de Júlio Castilhos, a fronteira era um elemento estratégico, político, militar e econômico, e ela só, e assim como a Farroupilha, essa revolução ela só vai durar por causa dessa questão fronteiriça. Dava uma batalha lá, a guerra de guerrilha em si já exigia, né? Se tu vai lutar, tu não pode lutar contra inimigos mais poderosos, tu retira, né? Tu não vai ter. Quantos anos durou a federalista? De 92 a 95. 3 anos. É um período curto, né? 93 a 95 é o oficial. Eu trabalho com 92 a 95.
que as correspondências já mostram exatamente a articulação militar e inclusive de armamentos que já é em 1992. Então a Revolução ela vai começar, né, articulada desde 92. As antigas rotas de contrabando e o abastecimento logístico eram utilizadas, a guerra de movimento de guerrilha, que era a guerra a cavalo, que era a velocidade de movimento, inclusive os próprios cavalos que eles usavam aqui estavam sempre doentes, e tem relatos disso. Os relatos, por causa do inverno, os cavalos morriam tudo, de doenças que se chamavam mal de vasos, que era uma doença que dava nos cavalos e ficavam prestáveis. Os cavalos eram magros, dava uma doença neles, eles não tinham que andavam a pé. Então, mais a questão do frio, mais a questão do armamento, os federalistas tinham, além dessa questão das divergências internas, um problema logístico muito grande. Eles eram, então, né, senhores da linha da fronteira, que possibilitavam que eles negociassem e trouxessem equipamentos, armamentos e até suprimentos do Uruguai e da Argentina, e eles contavam com setores, não tinham os empréstimos do Gaspar, do Banco de Londres de Buenos Aires. Então tem uma questão, o governo se não via fazer vistas grossas. Quer dizer que havia um interesse, de repente, cislatino, tá, em que essa revolução ela Desse certo. É isso? Olha, tem uma carta do jogo que fala o seguinte: posso te assegurar, ele diz assim, ó, posso assegurar amplo apoio dos governos do Prado, caso quiserem nos separar. Claro. Fica a dica, como diz, né? Alguma coisa há nos bastidores. Tem uma colega que está trabalhando com o Silveira Martins e ela está trabalhando com essa questão. Tem uma coisa nos bastidores disso, tá? Que é essa articulação que o Gaspar Silveira Martins fazia lá. Que é, na verdade, uma disputa histórica, né? Porque o terreno dos tratados, a invasão dos portugueses foram depois expulsos, né? O Uruguai se independiza, né? E aí talvez a requisição desse território também, até hoje talvez, seja até um ideal, digamos assim, presente na sociedade gaúcha como um todo, porque a gente meio que se aparta um pouco do centro do país, culturalmente falando, e nos aproximamos muito daqui, não é? Culturalmente, né? Nós temos essas ligações muitas, claro, e eles ficam interessados, eles gostam muito, os uruguaios e argentinos, eles acham muito legal, eu tive agora no Fidel, eu sei com professores do interior da Argentina, eles falaram, vocês estudam nossa história, vocês sabem sobre isso, vocês leram tal texto, e eles não sabem nem, muitos não sabem nem falar português, mas eles gostam muito. É que a gente tem um preconceito com a questão do bonoerense, que dentro da própria Argentina tem um preconceito. E o montevideano, que enxerga o interior como o provinciano, ao longo da história do Uruguai, que tem dois governos, tem o governo da campanha, que tem o governo o governo Serrito, o governador lá em Montevidéu. Então, todas essas rusgas, essas questões, nós também tivemos as nossas versões. Nós estamos num espaço cultural que se interligava durante todo esse tempo. Todo esse tempo. Da Revolução Farroupilha, as redes de relações deles estavam presentes. Quer ver uma coisa? Fechou a Farroupilha aqui, a Federalista em 95 aqui, e iniciou depois a Revolução Federalista no Uruguai. Teve uma revolução comandada pelo Aparício no Uruguai. 97. Então, e o que acontece nessa revolução? Os líderes que antes haviam apoiado os federalistas do lado de lá, passam a vir pedir apoio do lado de cá. O próprio Júlio de Castilhos vai apoiar eles. O próprio Aparício vai ser apoiado pelo Aparício Araiva, que antes era inimigo, vai ser apoiado pelo Júlio de Castilhos. Não, Isso era presente. O governo central lá vai pressionar Montevidéu, que dissesse, né? Para que parem de fazer a logística aqui da revolução. Então era uma coisa realmente, era cartas contadas, na verdade. Porque os governos centrais não permitiam essa mudança geográfica. E é isso que leva o Gaspar a fugir para Buenos Aires. E aí eu vou mostrar agora depois as rotas que eles utilizavam quando por tempo de Montevidéu. E até as correspondências eles falam que o próprio trânsito de ferrovias já não dava mais para fazer. Então eles levavam carroças na calada da noite e eles sabiam, no campo do fulano eu posso passar, que é favorável a nós, no outro eu não posso. Então essa questão está presente. Então nós temos ali essa articulação dessa grandes relações, essa rede de relações muito grande no Uruguai e na Argentina, inclusive em Corrientes, e nós temos essa mediação do Joaquim Tavares dentro do Exército Libertador e do suprimento logístico. Aqui nós identificamos duas regiões que ainda existem nessas duas localidades, Alvear e La Cruz, na Argentina, que
nas cartas falam que nessa região aqui era um acampamento federalista com mais de 1.000 homens. Do outro lado da fronteira, aqui está Itaqui. Desse lado aqui, ó, entre essas duas cidades, tinha um acampamento federalista com mais de 1.000 homens. O governo argentino não sabia. Sabia. E nas correspondências eu falo, inclusive, que os próprios federalistas ajudaram o governador de Corrientes contra um golpe do inimigo político dele, ajudado pelos castistas. Então essa questão ela vai dar pano para manga aí. Aqui, ó, nós identificamos as regiões onde eles faziam o transporte de suprimentos, a região do arroio Camarote e a questão do arroio São Luís. A questão do arroio São Luís, tá? Minas de Corrales como um foco central de suprimento deles, vindo de Taquarembó, dessa região aqui de Tranqueiras, vindo da Barra do Paraí. E aqui nós temos as ferrovias. Estão vendo aqui? Prestem bem atenção nessa questão aqui, né? São linhas de ferrovias. Rivera Montevidéu já existia. Essa daqui já existia também, tá? Uma linha de ferrovias aqui. Agora olhem, aqui tá, isso foi uma outra rota utilizada. Olha aqui, existem aqui, ó, né? Toda essa região aqui vinha para o celular. Aqui é uma outra rota utilizada pelos federalistas, Minas 33, Melo, Bagé, aqui na região do arroio São Luís, e é o Jaceguá. E aqui nós identificamos, então, notem que essa região aqui, ó, amplamente utilizada, essa região também, grande concentração de estrangeiros brasileiros. Essa região aqui tinha um grande trânsito de suprimentos. Notem que quando o Porto de Montevidéu não podia ser mais utilizado, eles passaram aí por Buenos Aires. Então eles iam até Paissandu, depois Paissandu a Salto, depois passavam para Concórdia, na Argentina, de Concórdia eles iam até a Barra do Paraí, né? Aí eles ou passavam por Corrientes, suprimento para Itaqui e Uruguaiana, ou eles vinham por dentro aqui desses departamentos norte do Uruguai que eram favoráveis aos federalistas. Entravam por aqui e por aqui. Então, nós temos aqui uma divisa que fala, que eles carregavam um chapéu, que mostra essa questão do combate ao Júlio de Castilhos, que é abaixo a tirania. Essa divisa aqui está lá no Museu do Diogo de Souza. Então, através das correspondências pessoais do João Tavares, procuramos compreender a sua trajetória política, dando um enfoque aos diversos aspectos dessa, enquanto sujeito histórico característico do espaço fronteiriço, que bem representa o conturbado contexto de transição da monarquia para a república, tendo a Revolução Federalista de 1893 como instrumento e palco da sua trajetória. A pesquisa tornou evidente diversos elementos, tais como a influência política e militar de Joca Tavares numa região na qual atuava e a territorialização desta, a extensão de sua rede de relações, a mediação que desempenhava, estratégias sociais, a subjetividade do indivíduo, as relações entre o pessoal e o público, assim como a visão que se construiu tanto por ele da Revolução, né, como o que se teve posteriormente. Esses elementos foram habilmente articulados por Joca Tavares no manejo e organização da logística federalista, utilizando-se de sua experiência enquanto fronteiriço, bem como o seu próprio prestígio como um importante elemento de atuação que ele vai se utilizar ao longo da Revolução inteira. Eu agradeço, aqui estão algumas das referências que utilizei para fazer o trabalho. Eu agradeço ao Núcleo de Pesquisas Históricas Tarcísio da Borda, ao Cássio e a todos os membros presentes aqui, a todos os que vieram prestigiar nessa noite de hoje, um especial agradecimento e que seja, né, que aqueles que tiverem alguma dúvida, tiverem alguma questão a levantar, eu estou à disposição e agradeço a todos. Uma boa noite. Agradeço a presença de todos. A gente tem por costume em todas as palestras promovidas pela entidade, a gente presentear o palestrante com livros do nosso acervo, pesquisadores de Bagé. Então, Gustavo, vamos tirar uma foto. Bom, vou encerrar. Quem tiver dúvida pode falar com o palestrante à vontade.